Eu quero compartilhar com você que chegou a hora do grande debate desta quarta-feira e o tema é o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, feito à nação. Roda a vinheta, vamos lá. Os nossos debatedores, Renata Barreto e Tiago Anastácio, já estão posicionados. Bom dia para vocês. Em novo pronunciamento em rede nacional, o presidente Jair Bolsonaro amenizou o discurso, admitiu que o novo coronavírus é uma realidade, mas ele evitou falar em isolamento. Mas foi visível a mudança no tom e no discurso. A pergunta que eu faço a vocês, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi à altura da crise? Hoje eu começo com você, Tiago Anastácio, bom dia. Bom dia, Gotino, bom dia, Renata. Tenha um bom trabalho. Olá para os telespectadores da CNN. Evidentemente, as forças políticas conseguiram convencer o presidente Jair Bolsonaro a colocar a cabeça no lugar. Não sei se foi dentro de uma consciência, se ele chegou a essa conclusão, ou porque ele já corria riscos judiciais e mesmo riscos políticos nesse momento de grande estabilidade e a partir de todos os posicionamentos que ele tinha feito antes. O que era uma gripezinha virou o grande embate, o grande desafio da nossa geração. A cloroquina, a substância base cloroquina, que era um salvador de vidas, ontem se disse que, de fato, é um medicamento experimental. Nós tivemos, de fato, e deve ser louvado o que o presidente Bolsonaro fez ontem. Ele mudou o tom. No dia anterior, o presidente Trump, americano, já tinha afirmado que o caso norte-americano era gravíssimo, que a Covid-19, de fato, ceifaria milhares de vidas e mudou o seu próprio discurso. E foi seguido por esse que é um seguidor de Trump, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, numa fotografia, é muito bom que ele tenha feito isso. Mas ocorreram silêncios à nação. Ao contrário do que ele fez na porta do Planalto ontem, na verdade, na porta do Alvorada ontem, ele silenciou a nação sobre o golpe de 64 e, deixemos claro, não foi uma revolução, foi um golpe de Estado, uma violação à lei. Depois, o que fez? Ele simplesmente muda a gravidade da situação. E nós sabemos o porquê e acho que falaremos ao longo do grande debate os motivos que permearam e o fizeram mudar essa posição. Argumentos iniciais de Tiago Anastácio. Agora eu passo para você, Renata, os seus argumentos iniciais, por gentileza. Bom dia, Gotino. Bom dia, Tiago. Um prazer estar aqui novamente. Bom, meus argumentos iniciais são de que eu fiquei muito feliz e aliviada de ver que o pronunciamento do presidente teve essa mudança de tom, como o Tiago até já falou, e isso foi muito positivo porque mostra que ele ouviu as críticas construtivas de parte ou de grande totalidade dos seus apoiadores e também daqueles que não o apoiam, né? Mas eu acho importante pontuar de que esse discurso, apesar de tardiamente feito, ele consegue, ou ele pelo menos tem a intenção de apaziguar os ânimos, de unir a nação. Ele se dirigiu finalmente aos profissionais de saúde, então eu achei bastante positivo e apesar de ter criticado previamente o posicionamento dele, que tinha sido de uma certa forma desastrado com muitas coisas em relação a ele próprio, uma gripezinha, agora ele está falando como chefe de Estado, então isso me deixa bastante feliz. Eu não ia falar sobre isso, mas como o Tiago falou, eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão do 31 de março de 64, sobre o silenciar da nação, mas é o tipo de coisa que a gente tem que contar os dois lados da história. Então, do mesmo ponto de vista que realmente existiu um golpe de Estado, ele foi para que a população não tivesse que sofrer uma ditadura do proletariado. Então, a história tem que ser contada da mesma maneira. Mas, num resumo, eu gostei bastante do pronunciamento e acho que a gente tem bastante o que falar sobre isso hoje. Passo para você, Tiago, pegando pela parte que falou a Renata, uniu a nação o discurso do presidente? Vamos ver se os efeitos do discurso de ontem são os mesmos efeitos das palavras do presidente Jair Bolsonaro ao longo do tempo. Vamos ver se agora a sobriedade que lhe foi imposta por todas as forças políticas, se essa sobriedade também chegará à população brasileira. Acho muito interessante, Gotino, nós abordarmos um recorte
de um dos poderes da República que mais sofre críticas no país, que foi a atuação política do Judiciário na data de ontem. É muito interessante porque nós temos, na data de ontem, 3 figuras de ministros muito distantes entre si. Nós temos o ministro Fachin, ontem, lançando um artigo sobre os crimes de responsabilidade do presidente da República. Percebam, na data de ontem, o ministro Fachin, relator da Operação Lava Jato, lançou um artigo sobre crime de responsabilidade. Uma hora estranha. O ministro Barroso, um dos grandes nomes do discurso de combate à corrupção no Supremo Tribunal Federal, impediu a veiculação de propagandas do governo, afirmando que essas propagandas seriam ilegais, que seriam um desserviço ao país. E soubemos também que o ministro Marco Aurélio, abordamos isso ontem, que o ministro Marco Aurélio não negou liminarmente uma ação penal contra o presidente da República, que se fosse absolutamente descabida, ele poderia ter feito. Não é do costume do ministro Marco Aurélio, mas poderia ter feito. E hoje surgiu a informação, e agora é que nós teremos um problema até público, que o ministro Gilmar Mendes aconselhou o presidente Jair Bolsonaro sobre as consequências de suas atitudes anteriores ao discurso. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes se tornou um interlocutor do presidente Jair Bolsonaro. É uma situação muito interessante, até porque nós sabemos, o ministro Gilmar Mendes é um dos ministros que mais apanha no país. Com razão. Essa é uma posição sua. Você tem alguma coisa, algum indício de corrupção do ministro Gilmar Mendes? Algum indício que ele tenha feito alguma coisa ilegal? Porque uma coisa é a interpretação que ele dá da Constituição. Agora, dizer que o ministro Gilmar Mendes é um bandido, como querem pintar, nós precisamos de fatos. Você tem algum? Eu não falei que ele é um bandido, não. Só falei que eu acho que tem razão ele apanhar de parte da população que a razão é o porquê. Esse é o ponto. Não, tem várias razões, mas eu acho que tem uma que a gente pode chamar a atenção hoje. Tudo bem que a gente vai falar disso mais para frente, mas rapidamente ele fez uma manifestação ontem através do Twitter a respeito do pagamento do Corona Voucher, né? E é uma manifestação política, obviamente que isso não dá para provar 100%, teria que ser falado de outras maneiras, mas enfim, é uma manifestação política que não é da natureza do cargo de um ministro do STF, nem do ponto de vista consultivo e nem da questão do teor político que ele fez, né? Então ele fez uma manifestação errada falando da não celeridade do governo em fazer o pagamento desse Corona Voucher, né, que basicamente é aquele dinheiro que foi aprovado pelo Senado recentemente para as pessoas mais vulneráveis nessa crise, e uma tentativa, na minha opinião, de interferência direta em um outro poder. Então, esse tipo de manifestação, a própria maneira como ele já se referiu à Lava Jato, como ele já se referiu ao Sérgio Moro, na minha opinião, são totalmente descabidas. Mas isso não significa que ele seja um bandido. Renata, mas você acha que o presidente cedeu à pressão de outros poderes? Cedeu a pressão do quê? Para fazer esse pronunciamento, esse discurso, essa mudança de tom? Não, acho que ele cedeu a pressão dos próprios apoiadores, dos eleitores que ficaram desapontados e decepcionados com a maneira como ele conduziu, porque como a gente está vivendo uma crise, de novo, sem precedentes, era muito necessário que o Bolsonaro, mesmo sendo, como eu falei ontem, né, aquela pessoa bastante sincera e muito de improviso, vista o seu terno de presidente, vista o seu terno de chefe de Estado e comande a nação e ajude a fazer uma união entre essas pessoas e não o contrário. E ele estava muito jogando para a torcida, atacando as pessoas ou a imprensa em momento errado. Então veio a calhar esse pronunciamento nesse momento, Gotino. Dr. Tiago Anastácio, o presidente afirmou que o vírus é uma realidade, diz que o coronavírus é o maior desafio dessa geração. É uma forma de assumir que ele estava de um lado e agora está caminhando para o outro lado? Sem dúvida nenhuma, nós temos uma nova posição do presidente da República. Eu até gostaria de agradecer a Renata pelo aparte, como nós chamamos no mundo judicial, pela interrupção. Acho que isso é legal para o debate. É importante ouvir o outro lado e que a gente entre até mesmo nesse diálogo, porque não necessariamente o debate precisa ser caloroso. Nós podemos, muitas vezes, nos interromper e isso é absolutamente salutar. Eu, particularmente, que nasci
na tribuna profissionalmente, ou seja, debatendo com promotores e com advogados, particularmente gosto muito disso. Renata e Gotino, a questão aí é muito simples. Ele cedeu à pressão. Não vamos usar palavras frouxas, não vamos tentar passar o pano no presidente. Ele estava errado, o diagnóstico dele estava errado, ele viu inimigos imaginários. Ontem falou-se em pacto à nação. Há alguns dias atrás ele estava em pé de guerra com os governadores que diziam o que ele disse ontem. Então vamos deixar uma coisa clara. Todos nós queremos o bem do país. Ninguém aqui quer um golpe de Estado. A ditadura dos proletariados, como disse a Renata sobre 64, gerou tortura, gerou desaparecimentos. Nós ficamos estagnados institucionalmente. Nós temos grandes problemas no Brasil que nós precisamos falar sobre eles de frente, e muito de frente. Nós temos críticas, muitas críticas, por exemplo, ao ministro Gilmar Mendes, mas ninguém aponta o dedo e ninguém tem coragem de falar nada. Quando ele vai ao Twitter, maravilhoso, maravilhoso, critica-se o ministro Gilmar Mendes, mas quando os filhos do presidente da República, um que inclusive é vereador no Rio de Janeiro e agora terá um gabinete no Planalto, que é uma coisa institucionalmente descabida, que beira o nepotismo. Não é nepotismo porque o cargo seria político, mas é nepotismo. É aquela velha história. Nós sabemos o que é. Legalmente não é, mas nós sabemos o que é. Então, ontem o pronunciamento foi bom, foi positivo. Mas por quê? Porque os governadores de estado, do Rio de Janeiro, São Paulo, o próprio Caiado, governador de Goiás, uma das mais importantes figuras do conservadorismo brasileiro, venceram esse embate. E venceram a partir de interlocução, sim, da Justiça, do Supremo Tribunal Federal e também em razão do Congresso Nacional, que se posicionou de uma forma muito clara e muito direta. Positivo na fotografia. Analisando o filme, nós tivemos ontem o panorama geral do país. O presidente estava perdido e a direção hoje é conjunta, é pactuada, não porque ele quer, mas porque os sistemas de contrapeso, que são fundamentais, funcionaram nesse momento. A Renata vê essa caminhada do presidente de um lado para o outro? Vejo, mas eu não acho que tenha a motivação de que o Thiago falou, né? Que ele não quer estar dentro desse terno de presidente. Ele tem a dificuldade de comunicação, como nós falamos ontem, né? Comunicação não só com a população, mas também com seus ministros. Isso acontece várias vezes nessas idas e vindas em várias situações, mas é bastante positivo que ele tenha voltado atrás, porque isso significa que ele tem, pelo menos, a humildade de reconhecer que estava errado. Mas, ele não Renata, usou as palavras corretas. Renata, me permite? Deixa eu terminar meu raciocínio claro, por favor, aqui. por favor. Ele usou as palavras corretas, não usou de repente as palavras corretas para dizer que estava errado, mas ele entrou em uma outra direção e isso é bastante positivo. Agora, uma coisa que você falou inicialmente, Thiago, que eu concordo, é de que não adianta você falar sem ter as ações, né? Perfeito. E as ações estão sendo feitas através do grupo ministerial que ele formou, que é absolutamente técnico e que cabe dizer e lembrar e relembrar que é uma das primeiras vezes, se não a primeira vez, que a gente tem um grupo técnico nos ministérios sem o toma lá da cá. Então, nós temos um ministro Mandetta, o ministro Moro, o ministro Paulo Guedes, fizeram uma coletiva ontem bastante elucidativa em relação às medidas que estão sendo tomadas, inclusive na questão da economia. O ministro Guedes fez um pacote bastante robusto e que vai abranger todas essas pessoas, ou a maioria das pessoas que estão vulneráveis. E cabe lembrar também que partiu do Planalto a mudança de R$500 para R$600, o chamado o Corona Voucher. Então, eu acho que tem um problema de comunicação, eu acho que o Bolsonaro errou na maneira de comunicar isso, de fazer, de repente, mostrar que era uma gripe pequena, para fazer como se não fosse tão importante ou tão séria a situação. Ele mudou num momento delicado, ele deveria realmente ter mudado, e eu acho que não faz sentido a gente ficar falando, ele deveria ter feito isso antes ou depois. Vamos falar daqui para frente, e daqui para frente eu espero que ele realmente tenha vestido e entendido essa posição que ele tem e que os ministérios possam seguir como estão seguindo, fazendo as medidas da maneira correta. Acho interessante, Renata e Gotino, quando nós estabelecemos a partir de qual ponto nós precisamos discutir. Uma presidente da República, que sofreu um processo de impeachment, ordenou que nós estocássemos vento. Sugeriu isso. O presidente da República disse que uma pandemia de ordem, porque toda pandemia é de ordem mundial, que era só uma gripezinha. Morreram mais de 200 brasileiros. Milhares estão infectados.
e a partir de agora falaremos só para frente? Não, é claro que não. Existem responsabilidades que são de uma filmografia, não de uma fotografia. Nós precisamos analisar o todo. O presidente da República ele não tomou consciência das coisas do dia para a noite. Porque anteontem ele queria, e todos nós sabemos, e era expectativa, que ocorresse ontem, inclusive, que o ministro da Saúde fosse demitido. Então, não é que o Mas presidente... esse é o tipo de coisa que a mídia Renata, fala... só deixa Desculpa. acabar o argumento e aí a gente volta para o diálogo. Nós sabíamos que o ministro da Saúde estava com a corda no pescoço ontem. Foi uma reunião do ministro Sérgio Moro com o ministro Paulo Guedes, Justiça e Economia, respectivamente, que fizeram o presidente da República perceber que estava sendo isolado dentro do próprio governo. Foi a atuação do judiciário, com os recados típicos do judiciário, que colocaram ele contra a parede e ligou o alerta. Tanto que ele chama o filho, naquela coisa sobre esse assunto que eu acabo de trazer, do Carlos Bolsonaro, um vereador do Rio de Janeiro, ter um gabinete no Palácio do Planalto, mostra a crise interna que se passava pelo governo, porque o presidente da República não é que do dia para a noite ele concluiu, ele se tornou um iluminado, ele foi levado a fazer. E isso é importante para que nós analisemos o quê, Gotino? Já termino aqui. Como estão as nossas instituições? Executivo, Judiciário e Legislativo estão neste jogo, que é o jogo estabelecido pela Constituição. E isso, nesse momento, é bom. Ele não criou consciência. Okay. Ele foi levado a tê-la. É coisa muito diferente. Só para equilibrar o tempo, a fala agora é da Renata Barreto, a gente já passa para o próximo tópico. Então, eu queria só falar a respeito dessa questão do ministro Mandetta poder ser demitido. Eu acho que a imprensa já fez várias e várias vezes conjecturas a respeito do que iria acontecer com os ministros em relação ao Bolsonaro. Já falaram que o Moro estaria isolado, que o Paulo Guedes estaria isolado. Quantas notícias o Paulo Guedes teve que desmentir de que ele seria demitido ou que ele pediria para sair. Então, eu acho que isso ainda são conjecturas. Se é verdade ou não, eu não sei, eu não estou lá dentro para saber, mas é o tipo de coisa, é o tipo de detalhe pequeno que para mim não importa. O que importa são as ações que estão sendo feitas, a maneira firme como está sendo conduzido pela equipe ministerial e agora também o presidente. E uma coisa que eu acho que é importante dizer, apesar de eu concordar com você, Tiago, que a gente tem que ver as coisas por uma filmografia, eu mesma, quando o coronavírus iniciou lá na China, eu tinha uma percepção diferente do que ela se configurou. Eu não estava com medo, era uma coisa que eu achei que era pequena. Conforme as coisas foram acontecendo, eu mudei a minha posição e eu achei que o isolamento social era acertado. E eu acho que isso também pode acontecer com o presidente. A gente até pode concordar que isso foi de maneira tardia ou que ele, como chefe de Estado, ele tem responsabilidades, então ele tem que falar as coisas de uma maneira correta. Ele não usa, muitas vezes, a Secretaria de Comunicação ou as pessoas que estão lá à disposição dele para ajudar nesses discursos e ele faz as coisas de improviso, o que é um problema, mas isso não significa que ele não tenha tomado ele não saiba a importância disso. Agora, Renata e Tiago, eu queria que vocês analisassem especificamente um ponto. A fala do presidente ontem foi mais amena, indiscutivelmente, mas o presidente não tocou diretamente num tema que é muito polêmico, o isolamento social. Faltou isso na fala do presidente ontem? Tiago? Faltou, evidentemente que faltou. Na verdade, Gotino, a fala de ontem, você percebe, analisando o vídeo, quem assistiu ao vivo na televisão, percebe que foi uma fala com recortes. Ela foi gravada previamente, ela não foi uma oração à nação, não foi a palavra ao vivo, como nós estamos fazendo aqui. O que aconteceu ontem foi uma oração editada, foram palavras que foram pensadas, escritas e lidas, com muitos silêncios, muitos silêncios. Por exemplo, a questão do isolamento. Ele silenciou. Agora, já que você toca nesse assunto, Gotino e Renata, eu quero muito ouvir a Renata sobre esse aspecto, nós temos uma coisa nesse discurso que foi horrível, que foi muito triste, que foi depois desmentida pelo líder da Organização Mundial de Saúde. O presidente da República e a sua assessoria basearam muito daquele discurso em um vídeo editado da Organização Mundial de Saúde, editado aqui no Brasil, onde se deu a entender falsamente, propositadamente, que o chefe da OMS seria contra o isolamento social. Vejam só o nível de corrupção intelectual que muitas pessoas estão chegando. Não acredito que tenha sido o presidente que escreveu o discurso dele. Obviamente que isso não cabe na conta do presidente.
Mas veja só o que nós tivemos que passar. O presidente faz um alerta à nação, ele aceita sim que nós temos uma pandemia, ele aceita sim que é o desafio da geração, e depois o líder da Organização Mundial de Saúde vem a público e afirma que não era nada daquilo, que o vídeo tinha sido editado. O vídeo é muito claro, Tiago. O vídeo mostra que a preocupação desse diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, dizendo que ele vem de um país da África, que ele entende que tem muita gente que vai todos os dias... Deixa eu terminar. Não, é que eu não tinha terminado. Ah, desculpa. Você não está partindo? Você tinha terminado. Pode falar, pode falar. Desculpa. Pode falar. Mas então, ele falou que ele é de um país da África, que ele entende que tem muitas pessoas que saem às ruas todos os dias para buscar o pão de todo dia e que isso é um detalhe de preocupação que os países e as regiões e a própria Organização Mundial de Saúde têm que levar isso em consideração. E o pronunciamento do presidente em nenhum momento mostrou que ele vai ser contra o isolamento social. Ele não falou isso aqui é contra o isolamento. Ele apenas reproduziu parte do discurso do presidente, não, do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. E falou assim, a gente tem um problema, nós somos um país que tem muitas pessoas em situação de autônomos, como ambulantes, como diaristas, ele até deu exemplos, né, de alguns tipos de profissão. Sim. Então, na minha opinião, da maneira como eu enxergo, não acho que houve uma distorção ou um jeito de mostrar que o isolamento social não é necessário. Talvez faltou ele falar, sim, eu preciso continuar o isolamento social, mas ele não falou em nenhum momento que esse isolamento social deve terminar. Ele não desautorizou o ministro Mandetta, que tinha falado isso na coletiva mais cedo. Então, eu não entendo como uma distorção, eu entendo como uma conjectura em que a gente tem pontos complementares de pensamento. Renata, vou lembrar aqui um senador americano, o senador Patrick, da década de 60, que dizia, nós podemos ter as nossas opiniões, mas nós não podemos ter os nossos próprios fatos, não é? Creio que um outro presidente americano depois tenha replicado essa frase. O que acontece? Entendo o recorte e a sua análise, o seu argumento nesse aspecto, mas não é isso. Porque você agora silenciou, não sei se você chegou a ter acesso ao plano geral do que o presidente da OMS falou, do chefe da OMS falou. O que ele falou, na verdade, existem muitas pessoas que dependem diariamente dos seus empregos, que levam diariamente comida para casa, o dinheiro para casa, para comida e para a sua subsistência. Os governos... Olha só, os governos devem auxiliar essas pessoas. Essas pessoas devem manter-se isoladas. Então, não é que o presidente da República, e não é que esse vídeo nefasto, que ele simplesmente coloca um jogo complicado de difícil análise, não. Mas o governo ele tem limitações, né, Thiago? Só, Renata. Não, sim, claro. Não é limitações, nós estamos falando de outra coisa. Você colocou aqui que não era isso o vídeo e que o presidente da OMS tinha dito outra coisa. Não é verdade. Não, eu continuo acreditando Só um minuto, Renato. Eu termino e você pode me apartear na hora que você quiser. O ponto aqui é o seguinte. O presidente da OMS falou que essas pessoas que precisam diariamente do trabalho, que precisam de subsistência diária, essas pessoas devem ser mantidas isoladas. Essas pessoas devem receber o auxílio dos estados e não como se preparou para dizer futuramente que essas pessoas precisam voltar ao trabalho, como é muitas das posições que estão agora aplaudindo o presidente Jair Bolsonaro. Tiago, pois não. Deixa eu passar a palavra para claro. Renata e é importante falar que não pode ter interrupção nos argumentos iniciais e nos argumentos finais, mas essa conversa entre os debatedores, ela faz parte do debate, faz parte das regras do debate. A CNN, que é o canal do debate, traz esse modelo direto da nossa CNN americana. Então, Renata, eu gostaria que você pegasse a palavra agora a partir desse tema. Não, e debate é debate, tá tudo em casa aqui, a gente não tem esse problema não. Renata, me permite só uma brincadeira? Claro. Super simples. Ontem eu aparteei muito a Renata, hoje a Renata está me aparteando.
É isso aí. Mas então, o que eu ia dizer, Tiago e Gotino, é que o discurso do presidente, ele não fala de maneira clara de que as pessoas precisam voltar ao trabalho amanhã. Ele só fala da questão de que é complicado e é complexo fazer essa conta. Mas ele falou, Renata. Não, mas ele falou, até anteontem ele falava exatamente isso. Não, mas eu tô falando Aí houve a mudança ontem. A gente está falando de discurso, a gente está falando justamente disso. Ele estava falando de uma maneira, mas ele não utilizou o discurso do diretor-geral da OMS para justificar o término do isolamento social. É bem importante pontuar isso. Não, de fato Agora, não. Uma coisa importante de dizer é o seguinte, ele termina boa parte do discurso dele, que foi editado por uma parte dos apoiadores do Bolsonaro, que não fala sobre o apoio do governo, isso é verdade. Mas o apoio do governo está sendo dado com, inclusive, o Corona Voucher, que a gente estava discutindo mais cedo, sim. Falou outras vezes, e é bastante importante de que isso não invalida a discussão e o fato de ser complexo, de que o governo não tem recurso ilimitado. Aliás, a gente já está numa situação super difícil, então, seja por 2 meses ou por 3 meses, boa parte dessas pessoas talvez não tenha tudo que precisa vindo do Estado com esses R$600 ou 1.200 se forem 2 pessoas, enfim, não vão ter tudo que tem necessidade durante 2 ou 3 meses. Então, talvez elas tenham que complementar a sua renda. Então, essa é uma preocupação legítima, uma preocupação do Ministério da Economia, do próprio presidente da República. Concordo. Então, a gente tem que colocar isso de uma maneira em que a gente analise o todo. E faz muito sentido a gente falar sobre isso, por quê? Porque a gente está numa situação fiscal já muito complicada, a gente tem a gente não se preparou para a crise, eu falei justamente isso ontem, e a preocupação do presidente, Renata, a preocupação das pessoas, só para terminar, a preocupação das pessoas em relação a como é que elas vão conseguir trazer o pão de cada dia, talvez R$600 seja pouco, não seja necessário. Ela tem 2 filhos, ela tem que pagar a escola, não é todo lugar que vai conseguir fazer com que aquela despesa seja postergada. Então, essa é uma preocupação legítima. E, na minha opinião, o discurso de ontem ele não invalidou esse posicionamento. Ele apenas colocou que, sim, essa preocupação é de todos e que todos devem enxergar ou procurar soluções que não são fáceis, que isso fique muito claro. Não existe solução fácil para um problema complexo. Concordo, Renata, contigo. Só me deixe te lembrar uma coisa. Quando o presidente Jair Bolsonaro, antes de ontem, afirmava de forma veemente em ataque aos governadores, para quem ele cedeu, ele afirmava que as pessoas precisavam trabalhar, o silêncio de ontem é muito mais eloquente. Por quê? Porque ele deveria ter negado, deveria ter afirmado sua possível nova posição. O silêncio dele é mais grave, até por causa disso. A posição dele anterior é silenciada nesse discurso e não toma-se uma outra posição. Ecoa, então, o passado. É o passado das suas posições do presidente, não a sua, Renata, que ecoaram agora. Então, qual é a posição do presidente da República? Ele precisa dizer qual é. Então, deixa eu colocar nessa conversa agora o tweet do presidente hoje. O presidente Jair Bolsonaro fez uma postagem há 1 hora. Então, por volta de 8h30 da manhã, 8h40 da manhã. Não é um desentendimento entre o presidente e alguns governadores e alguns prefeitos. São fatos e realidades que devem ser mostradas. Depois da destruição, não interessa mostrar culpados. E ele coloca uma pessoa que trabalha numa área de venda de como se fosse uma feira, um CEAGESP, e ele fala de desabastecimento nesse local. O presidente, ontem no discurso, ele tem uma mudança de 180 graus, mas com esse tweet ele volta uns 90, ele não chega a essa mudança total? O que você acha disso, Tiago? Então, esse é o problema, é a instabilidade emocional e intelectual do presidente da República. Eu não acredito, eu não tinha visto esse tweet, eu não acredito que ele fez isso agora. Eu não acho que existe uma dissociação, né? Eu acho que ele está respondendo a muitos dos questionamentos da mídia em relação a esse recuo que ele fez com o pronunciamento de ontem e essa questão com os governadores, né? Então, se os governadores estão o pressionando, mas os governadores também precisam da ajuda federal. Então, de novo, é um problema complexo que não tem uma solução simples. O fato de ele mostrar hoje no tweet, de novo, é minha opinião, eu não enxergo isso como algo que seja dissociado do pronunciamento de ontem, mas como complementar. O que significa isso? Significa que o governo está fazendo as medidas que têm que ser feitas para os vulneráveis.
o Corona Voucher, que a gente já falou, e outras várias medidas. Agora, o isolamento, o confinamento de longo prazo, é óbvio que não vai funcionar. Então, ele tá colocando o seguinte, e talvez ele tenha uma limitação para comunicação, aí tudo bem, mas ele está dizendo o seguinte, na minha opinião, a gente vai fazer o que tem que ser feito, os ministérios estão fazendo o trabalho como tem que fazer, porém, as pessoas já estão sentindo na linha de frente um problema. Já tem pessoas com falta de remédio, com falta de comida, e isso é muito grave. Renata, eu tenho mais um subtema aqui, mais um tópico para abordar para vocês, antes da gente ir para a parte final, que eu acho relevante. Durante o pronunciamento ontem, teve mais panelaço. Qual leitura vocês fazem dos panelaços? Agora eu começo com a Renata, porque, pela regra, quem começa o debate sempre termina. Hoje, no caso, é o Tiago. Aí as imagens dos panelaços. Renata, qual é a sua visão? Bom, panelaço, como qualquer outra demonstração, é algo absolutamente democrático e que faz parte do jogo. E teve panelaço a favor, teve panelaço contra, então eu não tenho nenhuma posição a respeito. Eu acho que as pessoas têm que se manifestar da maneira que elas quiserem e é até positivo que as pessoas se manifestem contra ou a favor, porque dá um norte para o governo. Então eu sou absolutamente a favor de qualquer demonstração pacífica e democrática. Mas nesse momento você acha que é válido esse tipo de manifestação? Sempre é válido. Qualquer manifestação, desde que seja pacífica, ela é democrática. Então ela sempre é válida. Tiago, a sua leitura? Minha leitura é exatamente igual à da Renata sobre os fatos. A minha opinião e aí nós temos... É nisso que eu e Renata vamos divergir, e isso é absolutamente saudável, isso é muito bom. Eu estou muito feliz de estar debatendo com a Renata, exatamente como eu estava com a Gisele, acho que isso é muito legal. O que eu vejo? Quando os panelaços ocorriam, dizia-se, a presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, deve cair. Agora nós temos uma leitura apenas do ato democrático. Eu entendo, o fato é esse, concordo com a Renata, mas me parece que começa nesse momento... Mas tem a favor e contra, desculpa te interromper, Perdão? Mas tem a favor e tem contra. Ontem tinha gente a favor também. Então, imagina se isso fosse dito na época da presidente Dilma. Algo que nunca foi dito. Mas na época da presidente Dilma falavam que eram pessoas ricas que estavam fazendo panelaços das varandas gourmet. E agora, de repente, todo mundo ficou... todo mundo é pobre e não é da elite. Então, eu acho que essas leituras erradas, elas sempre acontecem. Renata, deixa-me te falar uma coisa. Você me aparteou, obrigado pela parte. A questão é muito simples. O mundo não é dividido entre ricos e pobres, como, de fato, alguns partidos tentaram fazer nas últimas décadas. Vamos lembrar aquela famosa frase do nosso maior dramaturgo, Nelson Rodrigues: subdesenvolvimento não se improvisa, é uma obra de séculos. As mazelas brasileiras não são só culpa do Partido dos Trabalhadores, do PSDB, nós temos hoje um presidente inclusive sem partido, a culpa do Brasil também não é só da ditadura militar de 64, nem de Juscelino e nem de Getúlio Vargas. Nós temos um problema secular, nós não estamos preparados para nada no país. O que eu acho interessante é que agora a gente consegue dividir inclusive o som das panelas. Ah, mas tem muito a favor. Gente, é a mesma coisa quando começou a Operação Lava Jato. Um dia me perguntam, Tiago, nunca se roubou tanto nesse país. Eu olhei e falei, gente, e por acaso a gente sabe o quanto roubaram antes? Para poder fazer uma comparação? Só para equilibrar o tempo aqui, por favor, Renata. Não, eu acho que assim, eu acho que a gente saiu um pouco do tema. Eu acho que o mais importante de falar agora é que sempre foram manifestações democráticas e essas leituras em relação a de que se é a favor ou é contra, ou se a presidente deve cair ou não, são coisas muito separadas. Até porque naquela época a presidente já havia cometido sérios problemas, a gente estava na maior crise desde os anos 30, 2 PIBs consecutivos negativos. Então, obviamente que o clamor das ruas, que não só os panelaços, mas as manifestações que foram as maiores manifestações da história do Brasil na época em que se pediu o impeachment, tudo isso faz parte do jogo democrático, inclusive você demonstrar o seu descontentamento. E assim, o que acontece hoje, até um erro de leitura das pessoas daquela época, era que os panelaços eram feitos somente por pessoas em varandas gourmet, sendo que muitas outras pessoas também estavam descontentes. Então eu acho que as manifestações são sempre válidas, desde que de maneira pacífica, e isso não muda porque o presidente X ou Y. Ok, a gente vai agora, já que equilibramos o tempo aqui, a gente vai para as considerações finais, o momento final do grande debate de hoje. Começo com a Renata Barreto, economista.
convidada aqui para participar do grande debate hoje. Renata, as suas considerações finais, por favor. Vou agradecer de novo pelo convite de estar aqui de novo, de debater com o Thiago, que é sempre muito gentil e respeitoso comigo, a você também, Gotino. E as minhas considerações finais são simples. A gente teve um pronunciamento que finalmente fez jus à posição do governo e fez jus à posição do Bolsonaro, e isso foi muito positivo. Eu acho que o mais importante de tudo é olhar as ações que estão sendo feitas. Então, a gente não tem como dissociar a imagem do presidente também das ações que estão sendo feitas, principalmente agora que ele está fazendo um discurso mais coeso, mais firme e consistente. Então, as posições são muito boas, os ministros estão agindo conjuntamente e isso é bastante positivo. Isso não significa que a gente deve esmorecer ou deixar de demonstrar o nosso descontentamento, até porque esse é o grande diferencial desse momento. A gente não tem que deixar de fazer críticas quando a gente apoia. Pelo contrário, quando a gente apoia, a gente deve criticar para que o governo tome um norte mais coerente. Então, eu estou bastante feliz de ver que ele mudou de posição. Talvez ele tenha escutado nossas críticas, inclusive as que nós fizemos ontem, e que a gente possa seguir nesse caminho e passar por essa pandemia com o menor número de pessoas atingida possível. Muito bem, obrigado, Renata, pelas considerações finais. Agora, Tiago Anastácio, por favor. Obrigado, Gotino. Renata, muito bom, muito legal debater com você. É aquilo que eu falei ontem, creio. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Como muitas pessoas querem imprimir ao Brasil esse estilo de realidade civil, de realidade social, de uma inimizade por qualquer motivo. Nós pensamos diferente em alguns aspectos, em outros nós concordamos, analisamos fatos, vemos fatos de forma parecida, nossas conclusões talvez sejam diferentes. Você é uma pessoa que vem da economia, o seu conhecimento econômico é soberbo. Eu sou uma pessoa que vem do direito, analiso muito a questão institucional, muito a questão dos direitos e garantias individuais. Então o debate é muito, quando é plural, quando ele é respeitoso e é baseado em fatos, em análises, em inteligência das nossas áreas, isso é muito legal. Então agradeço você, Renata, e as minhas considerações finais são simples. Fato, ontem foi bom que o presidente da República fez um meia-culpa silencioso, digamos assim. Ruim, os motivos que o levaram, o que determina o porquê, o que determina a qualidade de uma conduta é o motivo pelo qual ela é tomada. Não é a consciência do presidente da República. Foi o trabalho das instituições brasileiras, do Poder Judiciário, do Legislativo, da imprensa. Quando falo imprensa, ouvi muitos ruídos ontem depois do que falei. Não é só a grande imprensa, é o jornalista. Os fatos devem ser trazidos a público a partir de critérios jornalísticos, que são critérios profissionais. Isso é muito importante deixar claro. Não é o vereador, o deputado, o opinante, o youtuber que mostra fatos. Ele mostra opiniões e nisso ele é legítimo. O fato, quando é trazido pelo jornalista, nos traz a tranquilidade. O presidente da República, nós sabemos, ele não é um homem dado às questões intelectuais. Ele não tem qualidade no discurso, não é um grande orador, não é um grande comunicador. Ele ontem negou a si mesmo. Sim, cedeu às pressões. Esperamos que não seja tarde demais, que essa pandemia consiga ser controlada. Eu não quero, a Renata não quer o mal brasileiro. Nós não queremos isso. É que nós temos visões que podem até ser complementares. Uma pessoa que nos ouve... Pois não? Senão eu vou ter que dar mais tempo para a Renata. Perdão, já não, termino em 2 frases. Por favor. Nós podemos mostrar para alguém que economicamente pode se pensar como você, na linha do direito que pode se pensar como eu penso, ou também de formas distintas. E isso é que é muito legal no debate. Olha, a produção fez a conta aqui, o Igor me informa que eu vou ter que dar mais 1 minuto para a Renata para equilibrar o tempo aqui, para a gente fazer justiça, porque tem gente em casa que anota o tempo e fala, olha, deu mais palavra para um, menos para outro, vamos tem ser gente justos. Cronometrando? Por favor, temos 1 minuto para a Renata. Vamos lá. Bom, então eu só vou responder basicamente o que o Thiago falou a respeito do jornalismo, que eu acho que o jornalismo e a imprensa independente é bastante importante, mas ela não necessariamente vem a informação correta sempre do jornalista. Isso é bastante importante e eu já tenho muitos casos, inclusive na época do presidente Temer, onde alguns dos casos
canais de mídia noticiaram que pedaladas fiscais eram legais. Isso veio de jornalistas que não conferiram a matéria correta, que falava de crédito suplementar e não de empréstimo aos bancos públicos. Mas acho que jornalismo bom pode vir de qualquer lugar. Ok, equilibramos o tempo aqui. Obrigado, Renata Barreto, mais uma vez. Tiago Anastácio, os nossos convidados para o grande debate de hoje. Amanhã nós estaremos aqui neste mesmo horário debatendo, CNN, o canal do debate, da pluralidade, das opiniões, o mesmo tema, o mesmo assunto com visões diferentes e você forma a sua opinião onde você estiver assistindo a CNN. Agradeço os nossos dois convidados e a gente segue com o Novo Dia.